Pessoal, hoje nós vamos falar sobre angústia. Cristão passa por dificuldade? Quem estava nesse texto aqui falando, angustiado? O próprio Jesus. Se ele tem angústia, nós vamos ter. Infelizmente, ainda existe um grupo de cristãos que ainda pensa que não. Se você está sofrendo, se você está angustiado, se alguma coisa deu errada na sua vida, é porque você está longe de Deus. É porque você não deu dízimo essa semana. É porque alguma outra coisa. Jesus prometeu uma vida livre de problemas para a gente? Em algum momento nos evangelhos a gente vê lá Jesus falando: fiquem calmos, que a vida de vocês vai ser linear. Vai ser retinha, vai ser tranquilinha, não vai dar problema nenhum. Se aparecer algum probleminha é porque eu abandonei vocês. Não tem. Pelo contrário, o que ele falou? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se passar por dificuldades é sinal de falta de Deus, Deus odiava o apóstolo Paulo e o próprio filho dele, né? Deus odiava todos os apóstolos e todas as pessoas na Bíblia, porque todos eles passaram angústia e dificuldade. Então, não adianta a gente tentar fugir disso. Não adianta você falar assim: eu não queria ter angústia. Ah, que bom. Mas você está vivo, você vai passar por angústia. Ah, mas é muito ruim passar por dificuldades, angústias e tal. É muito ruim. E elas são reais. Elas acontecem. E quando vêm, elas vêm rasgando. Certo ou errado? É só na minha vida? Só eu que sofro com angústia, com coisas ruins, com dificuldade? Não. Às vezes você vê que hoje, pela misericórdia do Senhor, a sua vontade era sumir. A sua vontade era não ver ninguém. A sua vontade é comer sua última refeição e pedir para o Senhor te levar. É sério. A gente sabe que muitas vezes na nossa vida as circunstâncias vêm e batem e a gente fica desesperado. Mas isso é uma característica da angústia. A angústia ela vem e ela não tem dó. E você não tem nada que você possa fazer para evitar. Você tem como garantir a saúde que você tem agora, para amanhã? Que você não vai pegar uma doença, que não vai acontecer alguma coisa de ruim? Você tem como garantir isso? Por mais fera que você seja no seu emprego, você tem garantia que você nunca vai perder o emprego ali? Por mais fera que seja o seu empreendimento, você é um empresário de sucesso, você tem como garantir que nunca vai ter uma crise ali? Você tem como garantir que você sempre vai estar bem, que você sempre vai vender, que sempre vai ficar aberto? Você tem como garantir alguma coisa na tua vida? Não tem. Eu não tenho, ninguém tem. E é por isso que vem a angústia. Nós somos corpo, alma e espírito, está tudo junto e misturado ali, aí acontecem as coisas, afetam o nosso emocional, afetam a nossa capacidade de lidar com as coisas e por aí vai. Embola tudo no nosso meio de campo. O nosso coração, que já não é confiável, nosso coração não é confiável, a Bíblia fala isso. Ele se vê no meio de uma confusão, cheio de problemas, cheio de circunstâncias, ele fica pior ainda. E então, gente, não adianta. A vida é dura, não é? A vida de alguém que é fácil. Se for a vida de alguém fácil aqui, depois você me dá uma aula. Por favor, vende teu curso para mim que eu vou comprar. Porque a vida não é fácil. Se você colocar no papel, coloca lá no papel, tudo que você tem que cumprir, todos os papéis que você tem que fazer. Marido, filho, pai, amigo, atleta, cuidar da saúde, né? Tudo que você tem que fazer, todos os papéis que você tem que fazer. Se você tentar botar isso na ponta do lápis, você vai ficar desesperado, porque você vai ver que não tem como cumprir todos eles. Aí vamos supor que você é fera, que você vai conseguir botar no papel tudo para você fazer. Aí você ainda assim vai continuar frustrado, porque você vê que você não vai ter tempo para fazer tudo de verdade. Você vai fazer igual o pato, você vai fazer tudo mal. Vamos supor que você consegue o tempo legal para tudo. Aí você vai ficar frustrado ainda, porque você vai ver que você não tem capacidade. Você não consegue, você não dá conta. Você não consegue atender as expectativas das pessoas. Você não consegue, você não consegue ser satisfeito pelas circunstâncias. Você vai ver que tem pessoas do seu lado que poderiam te ajudar, que te conhecem, que vão ser injustas com você. Você vai ver que tem pessoas que não te conhecem, que vão querer te sacanear, te derrubar, te dar uma rasteira. Roubar coisas de você, roubar seu tempo, roubar sua paz, roubar tudo. Então, a vida é duríssima. As circunstâncias vêm e elas são implacáveis. Em nenhum momento a gente pode vencer um problema fingindo que ele não existe.
Ah, mas crente não passa dificuldade. Passa. A minha dificuldade é real, a sua é real. Eu tenho certeza. A gente não pode tentar resolver um problema diminuindo ele. Nós, pastores, a gente recebe problemas o dia inteiro, de diversas pessoas, de diversos tipos diferentes. Imagina alguém me procura e fala assim, eu estou com um desejo errado. Fala, deixa isso para lá. Isso não é ajudar alguém. Isso é fingir que a pessoa é boba. Não, você está com esse desejo? Cara, vamos conversar, vamos colocar aqui algumas coisas para você avançar e tentar deixar isso de lado. Por que a gente faz isso às vezes com angústia? Com o problema que a gente tem, a gente quer falar assim, não, eu não tenho problema, não... deixa para lá. Às vezes você não quer nem pensar, né? Porque é tão ruim o problema, você não sabe, você não tem a mínima ideia como é que você vai resolver, que você fala assim, não quero nem pensar. Será que nós somos os únicos, gente? Será que você está sozinho nesse barco? Essa é outra característica da angústia, né? Você está angustiado, você está triste, passando por dificuldades, aí você olha para o lado e você acha que a vida de todo mundo está uma maravilha. Eu queria ter o emprego daquele. Eu queria ter o dinheiro daquela. Mas eu queria ter a aparência desse. Eu queria ter aquilo outro. E a gente está redondamente enganado, porque todo mundo está passando por dificuldade. O que é feio queria ser bonito. O que é rico queria ser mais rico. O que é pobre quer ter pelo menos um dinheirinho. O que nasceu baixo quer ser alto. O que é alto acha que é muito alto. E por aí vai. Às vezes a gente olha para as pessoas e acha que está tudo bem na vida delas, que é mil maravilhas. Se eu fosse ela, se eu fosse ele. E às vezes aquela pessoa está mais angustiada que você. É uma tolice, em primeiro lugar, você querer se comparar com alguém. Em segundo, quando você olhar para o lado, você vai ver uma pessoa que pode estar passando por coisas horríveis, até piores que a sua. Na Bíblia tem milhões de registros de angústia. Primeiro a gente vê nos Salmos, né? O que mais vem rápido à cabeça. Salmo 55, olha isso. Meu coração está angustiado dentro de mim, e os terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor me dominam. O pavor tomou conta de mim. E eu disse, quem me dera asas como a pomba, eu voaria até encontrar descanso. Nós não estamos sozinhos, gente. Você não está sozinho no seu problema. Todos nós enfrentamos. A vida é dura. Esse aqui até queria asa para voar e fugir dos problemas, né? Às vezes a gente está tão desesperado que dá vontade de fazer isso. Mas como eu falei, ignorar problemas não é uma atitude muito inteligente. Querer fingir que os problemas não existem não é uma atitude muito inteligente diante da angústia. Olha esse outro salmo aqui. Estou exausto, totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, a luz dos meus olhos se apaga. Esse aqui estava até achando que já ia morrer, né? A luz dos meus olhos se apaga. Quantas vezes você já achou que tudo tinha acabado? Quantas vezes você achou que você ia perder aquele emprego? Me marcaram, já era, vou ser demitido. Quantas vezes você achou que não tinha saído uma circunstância? Quantas vezes você falou assim, agora só resta para mim a morte, não tem solução, não tem saída. E quantas vezes o Senhor já te livrou? E hoje você está aqui. Às vezes você está passando uma angústia, às vezes você está com uma dificuldade. Nesse exato momento. E a sua alegria, a sua esperança vai ser renovada no Senhor. Porque a nossa esperança é Ele. Na própria Bíblia, gente, tem 1 milhão de exemplos de angústia. Você vai aguentar a dificuldade que você está passando. É um teste, é uma prova que o próprio Senhor está colocando na sua vida. Teste nenhum, prova nenhuma. É para reprovar alguém, é para dar bomba em alguém. Na faculdade, na escola, ninguém recebe uma prova sem ter sido capacitado antes. É a mesma coisa assim com Deus. Ele não vai dar tentação que a gente não consiga aguentar. Ele não vai colocar a gente numa situação de angústia. Eu vou repetir a frase, porque tem crente que tem medo de falar. Ele não vai colocar você numa angústia, porque é Ele que coloca a gente nas situações de angústia, sem te fortalecer, para que você passe e seja aprovado. Abre aí comigo, Hebreus 5. Hebreus capítulo 5. Se você ainda não marcou esse versículo, você vai marcar ele hoje, agora. Hebreus 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz
e com lágrimas. Vou repetir. Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você acha que você está sozinho nessa? Você não está. Se você voltar um capítulo antes ali em Hebreus, depois você lê em casa o capítulo 4, ali vai falar que era de um sacerdote como esse que a gente precisava, que veio, viveu toda a nossa condição e ele pode se compadecer de nós. Jesus veio e foi tentado em tudo, passou por tudo como nós passamos, só que sem pecado, só que sem pecar. Mas ele veio, se compadece de nós, entende todas as coisas que a gente passa, embora ele mesmo não tenha pecado. Mas ele te entende, ele sabe o que é. E isso deu a ele mais poder para que ele pudesse nos salvar na cruz. Ele veio, participou da nossa condição humana, morreu como um de nós, mas ao mesmo tempo sendo Deus, dono da vida, dono de todas as coisas. Então ele poderia entregar a vida ali no sacrifício. Então ele te entende, ele te conhece, ele sabe. E o exemplo de Jesus já bastaria. Falar para você que Jesus teve angústias, passou por angústias, já bastaria para você entender que você vai conseguir passar por angústias também. Elas vão vir e você vai conseguir passar. É Ele quem nos fortalece para passar da angústia. Mas a Bíblia é cheia de exemplos. De praticamente todos os personagens. Eu não consigo pensar em nenhum que tenha tido uma vida linear, tranquilinha, sossegadinha. Se você lembrar, depois você conversa comigo, você me conta, porque eu não lembro. Como é que foi a vida dos profetas do Antigo Testamento? Como é que foi a vida dos discípulos, dos apóstolos no Novo Testamento? Angústia, sofrimento. Homens receberam grandes chamados, fizeram grandes coisas para o Senhor, e a vida deles foi bagunçada, foi dura. Aconteceram coisas que abalariam qualquer um de nós. Abraão falou, bora Abraão, sai da terra da sua parentela. Para onde, Senhor? Para a terra que eu te mostrarei. Não, Senhor, mas para onde? Para onde que eu viro a minha Kombi? Vou botar meu povo na minha Kombi, para onde que eu viro ela? Sai da tua terra para onde eu te mostrarei. Será que Abraão não ficou angustiado? Não. É óbvio que ficou. Imagina você andando, Deus falou para eu sair, eu estou andando, mas eu não sei para onde é que eu estou indo, nem o que eu vou fazer, nem onde eu vou parar. Para a terra que eu te mostrarei. Aí, você vai ser pai de uma grande nação. Eita glória, que beleza. Aí, bum, rapidinho, ele teve o filho dele, né? Não, 25 anos depois ele teve o filho dele. Tentou fazer um filho ali errado no meio do caminho e tal. 25 anos veio o filho da promessa. Imagina esses 25 anos que ele ouviu a promessa até encontrar. A Bíblia não relata, mas quantas vezes ele deve ter duvidado? Quantas vezes ele falou assim, Senhor, eu sou velho, minha mulher é velha, não vai ter jeito. Tem um registro na Bíblia, né? Mas ele deve ter falado 500 vezes isso. Aí vem Deus, menino lá dele, cresceu um pouquinho, bora, leva teu filho para o monte que você vai ter que sacrificar ele. Me entrega teu filho. Oi, Senhor. Quando? Daqui a uns 50 anos? 100, 300? Não, leva ele. Eu não sei você, meu irmão, às vezes você é muito espiritual, mas se Deus pedisse meu filho, eu ia ficar completamente desesperado. Eu acho que todo mundo aqui. A angústia, ela vem para todos nós. O dia mau, ele vai vir. Moisés, o cara podia morar lá e falar assim, eu sou filho da filha do faraó, me deixa quieto, me deixa aqui que eu vou tomar meu sol, vou aproveitar minha riqueza. Deus chamou ele, aí ele ainda tremeu na base, falou, meu Deus, eu não sei falar. Não sabe falar, a gente põe um intérprete aí, mas você vai, bora. Não, mas eu não dou conta. Dá conta sim, vamos embora. Jeremias, eu sou muito novo, eu não consigo. Consegue, vamos embora. Imagina a angústia de Deus te chamar para uma obra e falar assim, vamos, vai. Você vai liderar o povo para sair do exército, para sair do deserto. Josué foi outro que tremeu, falou, não, Senhor, eu não consigo, não, que isso? Não consigo, não quero. Tantos outros, gente. Isaías, naquele trecho lá de Isaías 6, que tem até música aí que a gente canta. Ai de mim que tenho lábios impuros, Senhor. Como assim? Meus olhos viram o rei. Imagina o fardo que é você olhar e falar assim, cara, Deus me chamou. Eu preciso andar com ele.
meu Deus, será que era mesmo? Será que não era? Igual Maria, mãe de Jesus. Aparece lá um anjo e fala, você vai gerar o Filho de Deus, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Eu imagino ela falando assim, Senhor, como assim, Senhor? O que é isso, anjo? É isso, beleza. Aí, amém, ela fez aquele salmo bonito que ela fez, né, que tem lá em Lucas 2, e ela fala, aconteça comigo conforme a vontade do meu Senhor. E passou uma semana, como é que essa mulher não devia estar, gente? 15 anos de idade nas costas, noiva, grávida do Espírito Santo. Se eu contar para o meu marido, ele vai me abandonar e eu vou ser colocada para apedrejamento. Tranquilo. Não, ela devia ter assim, gente, será que eu vi esse anjo mesmo? Será que eu estava meio doida? Será que eu estava meio dormindo, meio acordada? Será que colocaram alguma coisa na minha comida e eu fiquei maluquinha, fiquei fora de mim? Quantas vezes ela não deve ter sentido medo, temor, angústia ali? Quantas vezes ela não deve ter sentido? Será que o bebê está mexendo? Será que não está? Qual grávida que nunca ficou angustiada e aflita que atira a primeira pedra nela? Aí, ela tem que contar para o noivo dela. Vem cá, fiquei grávida do Espírito Santo. Sabe como é que é, né? Que história é essa, minha filha? Tchau. Aí, o anjo apareceu para ele também, sonho e tal, e é de Deus. Amém. Bora, vamos ficar juntos. Imagina a angústia dele. Meu Deus, a minha mulher está gerando o Salvador do mundo. Como é que eu protejo essa mulher? Eu não consigo. Ai, estou com uma dor aqui. Ai, será que esse menino está bem? José lá do lado assim, não sei, o que eu posso fazer? Qual pai que não passou por isso? De ficar do lado da esposa assim, sem poder fazer nada quando ela sentiu alguma coisa na gravidez? Aquela sensação de impotência, não consigo fazer nada pelo meu filho agora, pela minha esposa. Angústia, gente. Angústia, dor, tristeza que vem e bate mesmo. Quantos sofrimentos os apóstolos não passaram? Perseguição pesada, largando tudo para viver para Cristo. Se Deus chegar para você agora, hoje, e falar assim, faz igual eu fiz com Pedro, larga tudo e me segue. Me segue para onde, Senhor? Eu te mostrarei. Ainda que você tenha certeza absoluta que é Deus te chamando, suas pernas vão tremer, sua barriga vai doer. Você vai falar assim, ai de mim, não consigo. Deve ser coisa da minha cabeça. Mesmo com certeza de que é o Senhor te chamando. Não é verdade? E é bom que seja assim. E é bom que seja assim. Imagina aqueles homens lá, pescadores, brutos, zero estudados, zero letrados, considerado a escória ali da sociedade. E Jesus falando assim, vem me segue. Pô, eu estou aqui com a minha rede, pegando o sustento da minha casa, eu vou, Jesus está me chamando, eu vou. Imagina Jesus dormindo no barco e os discípulos lá assim, será que ele não vai acordar? Será que ele esqueceu da gente? Imagina os discípulos conversando longe de Jesus. Meu Deus, onde que isso vai dar? Ele falou que ele vai morrer, ele falou que... Ele está falando tanta coisa que a gente não sabe. Está falando um monte de coisa em parábolas. Ele quer enganar a gente, nós estamos confusos. Quantas vezes você não se sentiu assim seguindo o Senhor? Será que é certo? Será que a porta que eu entrei é a porta que Deus abriu mesmo? Será que eu estou sendo guiado, conduzindo por Jesus mesmo? Ou é só eu que passo as angústias, as dificuldades? Eu estou pregando aqui, gente, coisa que eu vivo. Eu tenho certeza que vocês também. E aí a pergunta que chega é, não é se vai ter angústia. Não é se as angústias fazem parte do nosso caminhar com Deus. É óbvio que fazem parte. A angústia é o teste para pegar o teu coração, que tem uma doença incurável. Seu coração tem uma doença incurável. Ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Não fica com raiva de mim não, porque isso não é frase minha, é Jeremias 17:9. É para pegar o teu coração doente e apertar ele numa forma e falar assim, ei, você vai confiar no Senhor? Ei, você vai fazer o que você fala? Você vai fazer o que você canta? É para pegar teu coração e falar assim, ei, você não manda nada não, fica na tua, fica quieto, que a minha vida é governada pela fé. É isso que é angústia. E aí a pergunta que chega então é, como que nós temos que passar pela angústia?
Porque nós cristãos, nós devemos sempre nos preocupar com o como. Os meios, os fins nunca podem justificar os meios para um cristão. Tem uma família passando fome, eu tenho que ajudar. Então eu vou roubar alguém que é rico para dar para essa família. Beleza? Não. Eu não posso usar os fins para justificar os meios. Eu não posso roubar qualquer que seja a circunstância. Para nós, cristãos, é a mesma coisa. Paciência, esperar em Deus, não é voltas no relógio. É como você espera o que Deus vai fazer. A quantidade de volta no relógio que vai dar, você não consegue mudar, nem adiantar, nem atrasar. Agora, é o como você espera no Senhor. Da mesma forma, a angústia. Eu tenho certeza que Deus quer que a nossa angústia dure o mínimo possível. Porque a nossa angústia, ela não é sobre a circunstância que está te angustiando. A circunstância que está te angustiando, Deus poderia resolver em milésimos de segundo. Eu estou precisando de um emprego. Ó, apareceu, Deus fez um milagre. Ó, estou precisando disso. Brota na sua mão. Deus poderia fazer milagres e maravilhas em menos de 1/100º de segundo. Então as angústias, elas sempre vão ser para que você seja transformado à imagem do que Deus quer para você. Para que o seu coração seja curado da doença eu vou fazer do meu jeito. Deixa comigo. Eu tenho uma ideia. Todas as coisas ruins da nossa vida começam quando você fala, eu tenho uma ideia. E você esquece do que a Bíblia já disse sobre o assunto. Ah, eu tenho uma ideia. Eu vou sonegar imposto. Vai dar certo. Eu tenho uma ideia. Eu não vou perdoar aquela pessoa porque eu não quero. Vai dar certo. Eu tenho uma ideia. Ó, eu vou vir à igreja só de 15 em 15 dias, de mês em mês. Célula dá para ir de semestre em semestre. Tranquilo. Esse negócio de discipulado, sabe, é muito chato. Eu tenho que me abrir, eu tenho que liberar meu orgulho de lado e me confessar e crescer do lado de alguém. Deixa para lá. Finge que isso não existe. Eu tenho uma ideia melhor. Aí você começa a engravidar dos seus problemas. Aí o problema acontece e você fala, meu Deus, onde o Senhor estava? Só que você está gerando, você está fazendo a gestação de problemas à medida que você, dia após dia, fala, eu tenho uma ideia melhor do que a Bíblia. Todo o nosso trabalho de pastor é para que vocês entendam, ei, os problemas, as angústias, elas não pipocam do dia para a noite. Toda queda espiritual, ela começa quando você abandona a Bíblia. Quando você relativiza o escrito bíblico, quando você pega suas emoções e fala, eu vou tomar decisões baseadas nas minhas emoções. Hoje estou alegre, serei generoso. Hoje estou triste, então eu vou ser carrancudo e vou ficar de cara fechada para todo mundo. Hoje estou animado, então eu vou animar todo mundo. E você para de falar assim, eu vou agir de acordo com a palavra de Deus. Todo o nosso trabalho é para mostrar para vocês, ei, tenham constância no que Deus quer para vocês. Constância é melhor do que intensidade. Não adianta você ficar 48 horas dentro de um quarto, vendo pregação e culto, isso e aquilo outro, e passar o resto do semestre sem congregar. É melhor você ir num culto por semana do que ver 48 horas seguidas de pregação. É melhor você falar assim, eu vou ter um estilo de vida de quem ama a Bíblia, do que você achar que batalha espiritual é você fazer uma campanha para Deus te libertar dos problemas que você mesmo se enfiou. É isso que nós precisamos entender. Que é o nosso estilo de vida é que faz a diferença. Não é a sua carteirinha de crente. Não é se você é batista, se você é presbiteriano. Não é. É o quanto de relacionamento você tem com Deus, dia após dia. Dia após dia, quem é você diante de Deus? Essa semana eu compartilhei uma frase no Instagram que para mim assim, resumiu. O que um homem é de joelhos, diante de Deus, no seu quarto, isso é o que ele é, nada mais. Quem é você diante de Deus, chorando no seu quarto de joelhos? Esse é quem você é, ninguém mais. Não importa a casca que você queira fazer parecer. Não importa. E é esse homem que você é, diante de Deus, de joelhos no seu quarto, que vai enfrentar a angústia. Ele está preparado ou ele está fraco? Não adianta você ter uma casca bonita, não adianta você falar, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, a minha religião é a certa e tal. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante da angústia? A angústia chegou, bateu, assolou, a dor de barriga subiu, a dor, aquela coisa que te deixa desesperado, inquieto. Aquilo que os psicólogos falam, se você sente que algo de ruim vai acontecer a qualquer momento, você está com uma doença mental.
Quem é você na hora que aquilo ali chega? É aí que você vai preocupar com essas coisas? Ou a entender que é um estilo de vida próximo de Deus, próximo das coisas que Deus ama, longe das coisas que Deus odeia, dia após dia, de joelho no seu quarto ali, orando, pedindo a misericórdia de Deus, que vai fazer a diferença. Abre comigo em Lamentações 3. Lamentações 3. Lamentações capítulo 3. Lamentações do profeta Chorão. O apelido dele era Jeremias. Eu vou ler esse texto pulando uns versículos e falando para vocês onde é que eu estou. E eu quero que vocês tenham empatia. Pensa como se fosse vocês aqui. Como se vocês estivessem falando esse texto. Olha isso. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu, me fez andar na escuridão, não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Versículo 10. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Versículo 16. Quebrou os meus dentes com pedras e me pisoteou no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que esperava no Senhor. Gente, dá pena dessa pessoa, não dá? Olha que tristeza de vida. Olha tudo o que aconteceu com essa pessoa. Às vezes você está assim. Às vezes esse aqui é você hoje. E a sua dor é grande. O que você vai fazer? Como você vai enfrentar a angústia? A maravilha da Bíblia é isso. Ela mostra o lado ruim dos personagens. Ela mostra a dificuldade da vida. Ela mostra a realidade. Mas sempre vai ter esperança. Olha o versículo 21 comigo. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É essa a fórmula de você passar na angústia. É assim que você vai conseguir vencer a angústia. Porque não tem como. Eu já falei aqui, nós somos impotentes diante das circunstâncias. Não adianta a gente chorar e espernear. Adianta a gente chegar para Deus e falar assim, a minha porção é o Senhor. Adianta a gente botar em prática aquilo que a gente canta e falar, te louvarei, não importam as circunstâncias. Não é só um verso bonito para você ficar repetindo com a harmonia da música. E sim algo para você viver. Senhor, te louvarei, não importam as circunstâncias. Mesmo aquela injustiça vindo bater na minha porta, mesmo na iminência de eu ser mandado embora, mesmo na iminência de eu estar com uma doença grave, mesmo na iminência de acontecer algo ruim comigo, com meus filhos, com quem quer que seja. A minha porção é o Senhor. Eu não posso viver sem o Senhor. Aí eu vou ficar desesperado. Mas como Ele é fiel, a fidelidade dEle não tem fim. Grande é a sua fidelidade. O meu desespero seria ficar sem o Senhor, mas como grande é a fidelidade dEle, eu vou descansar na presença e na onipotência dEle. Eu vou descansar porque dEle são os dias bons e os dias maus também. Eu vou descansar na soberania do meu Deus, que é o meu Pai, me ama e ao mesmo tempo Ele é bom. Imagina que horripilante seria para nós, um Deus todo onipotente, todo santo, poderoso, mas Ele fosse mau. Mas não, o nosso Deus é bom e Ele nos ama. E a prova, a angústia que Ele deixa a gente passar é exatamente para o seu coração ser prensado e espremer dali e sair dali só louvores a Ele, só dependência dEle. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, como não dará por nós todas as coisas? Como que a gente vai olhar para a Bíblia e continuar alheio? Ah, eu estou com um problema aqui numa área tal e coisa. Aí você para e dá de cara com um versículo desse. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Eu não merecia nada, eu merecia ser consumido. Mas graças ao grande amor dele é que eu não sou. Ele não poupou o próprio filho. Mas antes, ele entregou o próprio filho na cruz, derramando todo o sangue
puro do Filho dele, para pagar o pecado que você jamais poderia pagar, para te dar liberdade, para te libertar dos seus pecados, para que você não fosse condenado eternamente no inferno, mas para te dar vida e vida em abundância. Na verdade, a raiz de toda angústia é a separação da sua natureza espiritual. É quando a gente põe os olhos aqui e fica olhando só para cá e fala, eu quero, Senhor, eu preciso. Não tira, não deixa ninguém tirar porque eu não quero. E quando a gente pega e fala assim, a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu tenho é espiritual. Mesmo as coisas que eu consigo encostar, elas são espirituais, porque elas vieram dele, são por ele, são para ele, para glorificar ele, são para devolver para ele, porque dele são todas as coisas. Aí a gente começa a descansar. Vem a angústia, vem a preocupação, e aí a gente fala assim, ainda que ele me mate, eu o louvarei. Igual Jó falou. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu posso perder todas as coisas, mas eu não posso perder a Cristo. O que adianta? Eu sou o melhor, eu sou o mais famoso, o cargo maior, o cargo segundo melhor, e isso e aquilo, e correr atrás. E chegar lá naquele dia e ele falar assim, você para a esquerda. Afaste-se de mim que eu nunca te conheci. O que vai adiantar a sua beleza aqui na terra? O que vai adiantar? A casca que você vem para o culto, está tudo bem. Gente, não é um, nem dois, nem três exemplos, não. De pessoas que procuram a minha esposa e falam assim, meu casamento está uma droga. Aí eu vou procurar o marido e falo, e aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, tudo sossegado. Lembre de uma coisa, geralmente quando um pastor te pergunta alguma coisa, ele já sabe a resposta. Então não mente não. Qual que é o temor de Deus que uma pessoa dessa tem? A mulher a ponto de botar as malas na porta para ir embora e o cara chega para você e fala assim, está tudo bem, está tudo tranquilo, levando, caminhando, né? Tem uma coisinha ou outra, mas a gente resolve. Esse é o ser humano, gente, caído. Existe alguma esperança para nós? Fora do sacrifício de Jesus na cruz, fora do que ele fez. E essa cruz, você precisa de mais alguma coisa? Para cair de joelhos em choro todos os dias no seu quarto. Choro de angústia, tanto pelos seus pecados, quanto pelas pessoas ao seu redor que ainda não conhecem esse sacrifício salvador, quanto choro de gratidão, você cair de joelho e falar assim, Senhor, eu não merecia nada, e o Senhor me dá tudo. Esses dias eu estava chegando do trabalho com fone de ouvido, e aí na hora que eu virei a rua, cheguei na minha rua, assim, eu tenho que andar até a metade do quarteirão, o sol se pondo, aquele cenário maravilhoso. Aí eu olho meus meninos brincando na rua, minha mulher sentada na cadeira, na porta de casa, e começa a tocar no fone. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Gente, eu não sei como é que vocês aguentam, mas eu caí no choro, eu tive que ficar parado na esquina para chegar em casa chorando. De olhar e falar assim, Senhor, eu não mereço isso. É olhar para a Bíblia e ler isso aqui, e ler lá, bendita seja a minha rocha, o Deus da minha salvação, e ficar alheio. E não cair em lágrimas e falar assim, Senhor, o Senhor é Deus santo, soberano, e o Senhor se inclina para ver o que acontece aqui na terra. Como que eu vou ficar alheio a um negócio desse? Como que eu vou tratar isso como um livro de literatura portuguesa? Como que eu vou ficar alheio, gente? Como que você olha para umas coisas dessas e não cai lágrima dos seus olhos e fala assim, Deus é grande, Deus é temível, Deus é maravilhoso. Essa precisa ser a tua oração, meu irmão. Senhor, não me deixe alheio. Eu quero te conhecer de verdade, eu quero viver para o Senhor, eu quero me entregar para o Senhor. Me ajuda. O que falta na gente é lágrimas, gente. Lágrimas. Se você vier conversar comigo, falar assim, você é calvinista, você é arminiano, você é milenista, pós-milenista, tribulacionista, eu vou te falar assim, eu sou da teologia da lágrima. Se não tem lágrima, tem alguma coisa errada contigo, meu irmão. De boa. Só entre nós aqui. Se não tem lágrima, tem alguma coisa de errado. Diante de todo esse cenário que eu te falei, a angústia vai vir e vai te assolar. E tem um Deus maravilhoso que se entregou por você. Não tem nenhuma equação no meio se não for lágrima. Para você chorar pelas suas mazelas e para você chorar de gratidão pelo tudo que Ele já fez por você. Não tem. Talvez você é uma pessoa que está simpatizando com o Evangelho, que está simpatizando com Jesus e fala assim, legal. Quando eu tiver com problemas, eu vou chegar perto de Jesus. Quando eu quiser, eu chego, eu vou na igreja, eu peço um amigo que é cristão e ele vai me ajudar e tal. Mas se Jesus não tem completamente seu coração, você ainda não é um cristão. Não existe cristianismo pela metade. Ou é por inteiro, ou você ainda não é um cristão. E isso também deveria levar você às lágrimas. Isso também deveria levar você a um lugar de angústia. Para você falar assim,
Não, eu não vou ficar alheio. Eu quero mudar essas coisas. Então, como que você vai orar? Eu vou te dar uma receita de bolo. Eu não gosto, mas crente gosta de falar assim, então o que eu tenho que fazer? Então eu vou te falar. Você vai, diante de Deus, a primeira coisa que você vai fazer é não esconder a sua dor. Não chega para o Senhor no teu quarto e fala assim, excelentíssimo Senhor Deus, amado papai. Não, chega e chora, fala assim, Senhor, eu estou morrendo de medo. Eu estou apavorado, meu pai. Senhor, me ajuda porque eu preciso. Estou apavorado, Deus. Estou angustiado até a morte. Igual o salmista fez. É isso. Ele já conhece teu coração. Ele já sabe que você está apavorado. Não adianta você chegar e falar, eterníssimo, excelentíssimo Senhor Deus. Ele já sabe que seu coração está despedaçado. A coisa que mais Jesus tinha, as pessoas que mais Jesus batia quando ele estava na terra eram os hipócritas. Então, uma coisa que a gente não pode ser hipócrita. Então, já chega rasgando teu coração. Senhor, eu não dou conta mais dessa situação. Eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu estou morrendo de medo. Eu estou achando que eu vou morrer. Chega para Deus e desarma. Já abre teu coração. Aí depois você vai lutar com Deus. Lutar com Deus. Senhor, o Senhor esqueceu de mim, Senhor? O Senhor não está vendo a minha causa, Pai. Me ajuda, Senhor. Você não pode botar Deus na parede, no canto e falar assim, se o Senhor não resolver meu problema, o Senhor é mau. Não, não é isso. É uma poesia sua com Deus ali. Ó. Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Não esquece de mim. O Senhor está ouvindo as minhas orações, Pai. Não esquece de mim. Eu estou sentindo que o Senhor não ouve. Você vai lutar com Deus ali. Aquela relação ali de pai e filho. Até esse momento você ainda está duro, você ainda está imaturo. Amém? Aí depois você vai declarar que você não dá conta. Que você não consegue. Não é chegar assim, Senhor, minha empresa está quebrando, eu estou angustiado. Mas se o Senhor der uma oferta lá de 5 mil, eu acho que eu consigo remanejar. Não, Senhor, eu não dou conta. Eu já botei a empresa no buraco, Senhor. Eu não sei ser empresário, eu não sei. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor faça tudo para mim. Eu preciso que o Senhor me mostre que realmente eu não sou nada, eu não sou ninguém, me ajuda. Me ajuda completamente, restaura completamente a situação, restaura completamente meu coração, porque nada em mim tem de bom. Não tem solução nenhuma do lado de cá, Senhor. Eu estou indo para o Senhor porque o Senhor é Deus e eu sou criatura. Seja 100% transparente com Deus. Pede total ajuda dele e confessa completamente a sua incapacidade. Amém? Aí depois, você vai assumir que você é um idólatra. Essa parte é difícil. Porque toda ansiedade, gente, é idolatria. Eu sei que algumas pessoas falam assim, não, veja bem não. Eu disse o que eu quis dizer. Toda ansiedade é idolatria. Ansiedade é, eu não posso perder isso aqui. Se eu perder isso aqui, eu vou ficar maluco. Ai, meu Deus. Idolatria, gente. Para que a gente vai ficar aqui tentando rodear? Não, idolatria, ansiedade é igual a idolatria. Então você vai reconhecer que o seu coração é idólatra. Você vai reconhecer que o seu coração é uma fábrica de ídolos. Não é só que ele é idólatra, ele é uma fábrica de ídolos. Quando sai um ídolo, entra outro, e entra outro, e entra outro. A gente ama mais as coisas, o dinheiro, as pessoas, as circunstâncias, o status, o cargo, a empresa. A gente ama mais do que a gente ama o Senhor. Isso é fato. Então você vai reconhecer isso diante do Senhor. Me perdoa, Senhor, porque eu estou angustiado de morte, porque eu não quero perder esse emprego, eu não quero perder isso, eu não quero perder aquilo, eu não quero perder essa pessoa. Aí você vai confessar que você é um idólatra. E depois você vai pedir perdão para o Senhor, pelas suas iniquidades, pelos seus pecados. Listando um por um. Não é para o Senhor, me perdoa aí pelos meus pecados. Não, me perdoa, Senhor, porque eu sou imoral. Me perdoa porque eu sou isso e aquilo. Senhor, me ajuda, eu dependo do Senhor. E aí, no final da oração, final não, né? Na continuação da oração, você vai falar assim, Senhor, entrego nas tuas mãos. Está contigo, Senhor. Se eu perder esse emprego, eu não quero, mas seja feita a tua vontade. A gente volta no primeiro versículo que a gente falou aqui. Contudo, seja feita a tua vontade. Eu morro, Senhor, aqui. Me mata, Senhor, de uma vez. Não literalmente, mas, Senhor, me mata para a minha própria vontade. Para as coisas que eu acho, que eu acredito. Para minhas boas ideias, Senhor. Eu quero morrer. Eu quero viver a tua vontade. Se é para eu perder tal coisa, amém. Eu estou entregue. Porque você não vai ficar refém das coisas. E ninguém pode matar um homem morto. Como é que você vai ser angustiado se você já morreu? Como é que alguém vai te pressionar, vai te manter escravo num emprego, se você já morreu para aquele emprego? Se você já entregou na mão de Deus e falou assim, Senhor, eu só não quero perder a tua presença. Ninguém mais vai te manter. Se você é escravo de Cristo, você não vai ser escravo de mais nada. E aí você vai fazer essa entrega e vai viver de acordo com isso. No dia a dia, você vai ver ídolos na sua vida, você vai falar assim, não, eu vou entregar na mão do Senhor.
Você vai ver pecado, você vai falar assim, eu preciso lutar contra isso. Você vai achar que a força do seu braço consegue resolver uma coisa e outra, você vai falar assim, não, a minha força vem do Senhor. Eu não tenho capacidade para resolver essas coisas. Se eu tenho, é porque Ele me deu e eu preciso que Ele use essa capacidade comigo. Eu não vou abandonar o Espírito Santo para nada, eu vou viver para Deus, vou viver com Deus. Você vai fazer essa oração frequentemente e você vai viver de acordo com essa oração que você fez. Vai viver de acordo com a palavra que você empenhou com Deus ali, em choro, em lágrimas, dentro do seu quarto, em oração, sozinho, sem celular. É isso que a gente precisa fazer, para que a gente vença na angústia. Porque vencer a angústia, Deus é quem muda o interruptor e tira a angústia. Resolve a circunstância, a angústia vai embora. Mas a vitória que nós precisamos ter é vitória na angústia. É no meio do caos, no meio da angústia, você falar assim, eu sou de Jesus e eu não posso perder a presença dele. Eu não posso perdê-lo. Mas eu posso perder todas essas coisas, inclusive esse ídolo que eu fiz, que está me prendendo nessa angústia. E aí, você vai falar assim, amém. Aí vai vir a próxima angústia na sua vida, você vai fazer a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa, porque sempre vai ter algo para nos preocupar, algo para nos angustiar, um problema chegando, alguma coisa acontecendo. E a hora que você fala assim, eu vou viver para Cristo, você começa a viver os milagres de Deus, porque você decidiu falar assim, eu não vou viver do meu jeito, e você começa a ter quase que um antídoto para as angústias. Vai vir a preocupação, você vai falar assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Senhor já nos livrou quantas vezes de situações semelhantes? Eu tenho que falar isso para mim todos os dias. Todos os dias vem uma preocupação, vem uma coisa, e eu penso assim, quantas vezes o Senhor já me livrou de coisa, se não é exatamente igual, é 95% igual a isso aqui. E o meu coração lá assim, ai meu Deus, o que vai acontecer? O que vai fazer? Meu Deus, ai. Se você não dominar seu coração, ele vai te dar rasteira. A angústia vai te assolar. Mas Deus é bom. Há esperança. A esperança é Ele. E Ele vai trazer alívio para a alma da gente. É Ele que vai nos tirar da angústia e nos colocar nesse lugar. Só que Ele vai usar a angústia para você enfrentá-la da maneira correta. Para você enfrentar de frente, reconhecendo, mas orando, encarando e indo para Deus como a sua única alternativa. Não é para Deus resolver a sua angústia. Ah, Senhor, se o Senhor me ajudar a minha empresa não quebrar, eu vou para a igreja. Não é isso. Ele não quer que a tua empresa quebre. Ele não quer fazer uma troca contigo. Ele quer te transformar para que você o ame. Ainda que eu perca a minha empresa, Senhor, eu nunca mais vou te abandonar. Eu te amo e é isso que importa. É aí que Ele quer que você chegue. Amém? Fica de pé que nós vamos fazer essa oração agora.